Amados irmãos, amadas irmãs, nós estamos vendo sobre o corpo de Cristo. Nós vimos que há somente um corpo e nós somos os muitos membros desse corpo. E vimos a importância de um corpo ter uma cabeça, porque é a cabeça que governa e coordena a ação de todos os membros. Louvado seja o Senhor. Agora nós abordaremos 1 Coríntios capítulo 12. É uma porção muito importante, porque é uma porção que fala desse corpo e também que fala da ação de Cristo como cabeça. Vamos ver hoje 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a 3. Essa porção diz o seguinte: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Nessa porção, Paulo está falando para nós o seguinte: a respeito dos dons espirituais. Na verdade, no original grego, essa palavra dons não está presente. Então, o tradutor, ele colocou dons, por quê? Porque esse capítulo fala de dons. Se fôssemos falar de uma tradução literal, nós diríamos a respeito dos espirituais, dos assuntos espirituais. Então, pode ser dons espirituais, podem ser homens espirituais, pode ser assuntos espirituais. No final, são as coisas ligadas à realidade espiritual. E aqui diz: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Paulo tem um desejo, que nós conheçamos o Senhor, conheçamos a sua palavra, conheçamos o seu plano eterno. Nós não podemos ser ignorantes nas coisas espirituais. Por isso, a importância de nós buscarmos o Senhor, tanto na sua palavra, como por meio da oração, na comunhão pessoal com Ele, tocando a realidade do Espírito. No Espírito passamos a conhecer o Senhor. Então, por meio da palavra e do Espírito, nós vamos conhecendo o nosso Senhor, o seu plano, os seus propósitos, e nós deixamos de ser, então, ignorantes. Paulo diz: eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Nós também não queremos ser ignorantes. Aí vamos entrar no versículo 2. O versículo 2 diz: sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Aqui, Paulo mostra a nossa realidade no passado, quando nós éramos gentios, quando nós não conhecíamos a Deus. O que acontecia quando nós não conhecíamos o Senhor, quando nós ainda éramos gentios? Aqui diz: deixáveis conduzir-vos aos
ídolos mudos. Então, isso nos mostra que no passado nós deixávamos as pessoas ou as circunstâncias ou o conhecimento desse mundo, deixávamos nos conduzir aos ídolos mudos. Os ídolos mudos eram os nossos deuses. E nós deixávamos as pessoas nos conduzirem a esses ídolos mudos. E depois ainda diz, segundo éreis guiados. Nós podemos ver duas coisas. Quem nos guia e se nós deixamos ou não nos conduzir. São duas coisas muito importantes. Hoje, quem guia você, amado irmão, amada irmã, é o Senhor? Precisamos realmente ver a realidade desse fato. Quem é aquele que nos guia? Esse é um aspecto. O outro aspecto é se nós deixamos ou não sermos conduzidos. Olha só, no passado, havia algo ou alguém que nos guiava, certo? Não somente isso, nós ainda deixávamos ser conduzidos. Mas graças ao Senhor, nós recebemos o Evangelho, nós aceitamos o Senhor e Cristo passou a ser nosso Salvador e nosso Senhor. Agora, chega ao seguinte ponto. Cristo hoje é o seu guia? Esse é o ponto. Hoje, quem é o nosso guia? Devemos afirmar, Cristo é o meu guia. Cristo é aquele que me conduz. Ele é aquele bom pastor. Ele é o meu pastor que me conduz. E o segundo ponto é, eu me deixo ou não ser conduzido? Não adianta você falar que Cristo é o seu guia, é o seu pastor, mas você não se deixa ser conduzido pelo Senhor. E nós precisamos deixar o Senhor nos conduzir. Então vemos aqui dois pontos, sermos guiados e sermos conduzidos. Que o Senhor realmente nos ilumine e que nós possamos falar, Cristo me guia e Cristo me conduz e eu me deixo ser conduzido por Cristo. Louvado seja o Senhor. Campanha rumo aos 100k, YouTube VPT. Amados irmãos, o canal do Instituto Vida para Todos no YouTube tem uma meta: alcançar 100.000 inscritos até o final de setembro. Para isso, é importante a participação e colaboração de todas as igrejas. O envolvimento dos irmãos nas plataformas digitais deve ter como foco ser útil ao Senhor e ao corpo. Além da dispensação da palavra que alcançará maiores proporções, com 100.000 inscritos, o YouTube nos reconhecerá como criadores de conteúdo e nos dará orientações e ferramentas de otimização para que nossos vídeos, repletos da palavra viva, possam chegar a mais e mais pessoas. Todos precisam conhecer a palavra de Deus, e ela está acessível. Aleluia! Muitos estão no YouTube, mas precisamos que com a sua colaboração, se inscrevam em nosso canal. Por isso, convocamos os irmãos a não só se inscreverem no canal do IVPT, mas a trazerem convidados para que eles também se inscrevam e possam desfrutar dos nossos vídeos. O Senhor conta com cada um de nós para trazer o seu reino. Então, vamos apressar sua volta utilizando também a evangelização digital. Clique no link e confira se já está inscrito. www.youtube.com/Instituto Vida para Todos. Amados irmãos, amadas irmãs, louvado seja o Senhor. Tendo concluído a série de mensagens, as comunhões, a respeito da nossa preparação para a volta do Senhor nesse tempo do fim, vamos agora iniciar uma nova série, cujo tema é Vigiai e Orai.
Vigiai e orai. Isso é um mandamento do Senhor relacionado à sua volta. Isso é um grande desafio para os filhos de Deus, para aqueles que amam o Senhor e para aqueles que amam a sua vinda. Nosso desejo é que essas mensagens possam nos levar a ter um viver de vigilância e oração. Nos leve a vigiar e orar de verdade. Esse é o desejo de Deus para nós. A cada dia, uma nova mensagem será liberada e será postada no Spotify do Instituto Vida para Todos. Lá também você terá acesso a todas as mensagens dessa série, que será liberada como da série passada. Que o Senhor abençoe a todos nós. Vamos nos preparar para a sua volta. Que o Senhor os abençoe. Amém.